Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, hoje é sexta-feira, mais uma videoaula nossa, como de costume. Vou começar corrigindo a atividade que eu deixei para vocês terminarem em casa e depois eu entro com a matéria nova, beleza? Bem rapidinho, juro que vai ser curtinha essa aula, beleza? Então vamos começar já para não ficar muito comprida, né? Na aula passada, de segunda-feira, né? Eu comecei a resolver com vocês a atividade 3, fiz o item A, que pedia para a gente calcular, né, o quociente G das 3 maçãs, né? Bastava a gente dividir o peso pela massa delas, né? E com isso a gente concluiu que esse G é a força da gravidade, né? Aceleração da gravidade, e que ele está aproximado, né? Deu aproximadamente, deu 10 aí, né? Mas eu comentei com vocês que o valor real é 9,8, né? Então a gente descobriu que a aceleração da gravidade é 9,8 e a gente chegou na seguinte formulazinha, né? Que a força-peso de um corpo é igual a massa vezes G, que é a aceleração da gravidade. No caso aqui a gente está usando a massa como sendo 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Ou newtons por quilo, também, mesma coisa, tá? Força-peso, só para recapitular, força é sempre em newtons, né? E a massa tem que estar em quilogramas, tá? Então, continuando. Aí o item B, que eu deixei para vocês fazerem. Utilizando o valor G obtido no item A, que foi 10, né? Determine o peso de Newton em nosso planeta, sabendo que a sua massa é igual a 70 kg. Então, isso aqui ficou fácil, né, pessoal? A gente vai aplicar na fórmula, ele quer saber o peso. Ele falou que a massa do Newton é 70 e a gente sabe que a força G no nosso planeta é 10, né? Então, a força-peso do Newton é 700, o quê? Newtons, né? Coincidência não, né? Porque a unidade de medida newtons foi em homenagem ao próprio Newton, né? Por isso que o peso do Newton é medido em newtons, né? Bem facinho, né? Nada demais, nada de surpresa. Agora, o exercício, a apostila de vocês trouxe essa tabelinha com a força da gravidade, aqui em Newton por quilos, de vários astros do nosso sistema solar. Na verdade, são todos os planetas e o Sol, tá? Então, por exemplo, aqui na Terra, tá indicado aqui, ó, 9,8, mas tem de todos os planetas, ó. Vejam que vários deles são próximos, ó, Urano é próximo, Saturno é próximo, mas, ó, tem vários que são menores, né? O Sol é absurdamente maior, né? Muito maior. E a Lua é bem menor, né? A força da gravidade, justamente por causa da quantidade de massa que tem lá, que é muito menor, né? A Lua é bem pequenininha perto dos planetas, né? Aí, ele diz aqui no próximo exercício. Imagine que Newton embarcasse numa viagem espacial rumo à Lua em uma viagem de apenas 4 dias. Determine a massa e o peso aproximado de Newton na superfície da Lua. Pessoal, a formulazinha é a mesma. P igual a massa vezes G. Só que nesse caso o G não vai ser 10, vai ser o G da Lua, né? Então vamos lá. O peso é o que ele quer descobrir, tá? Vai ficar aqui, ó. Peso igual. A massa dele é sempre a mesma, não importa onde você esteja, a sua massa é a mesma, tá? 70. Só que lá a aceleração da gravidade na Lua, vamos ver quanto é que tava. 1,62, né? Então, em vez da gente multiplicar por 10, a gente vai multiplicar por 1,62. Isso aqui dá, pessoal, se vocês fizeram a conta certinha aí, isso aqui dá aproximadamente 113,4, tá? Aproximadamente não, dá exatamente 113,4. 113,4 o quê? Newtons, tá? Não pode esquecer da unidade. Bem facinho, né, pessoal? Nada demais. E essa aqui, ó, também, letra D, bem facinho. Ele pergunta assim, ó, qual será a intensidade da força gravitacional aplicada pela Terra em Newton quando, em sua viagem à Lua, ele já estiver a 5.000 km de distância da superfície da Terra? Então, a apostila trouxe pra gente esse gráfico que mostra que a força da gravidade vai caindo conforme a gente vai se distanciando do planeta. Isso acontece em todos os lugares, tá? Conforme a gente se distancia do Sol,
a gravidade fica menor da Terra, enfim. Quando a gente está aqui, ó, próximo à superfície da Terra, o valor é 10, porque ó, olha a altitude. 0, né? Então a gente está aqui na superfície da Terra, é 10. Conforme a gente começa a se afastar, esse valor da gravidade vai caindo, essa força vai diminuindo. Aí ele pergunta aqui, ó, qual vai ser a força da gravidade quando ele já estiver a 5.000 km? Então a gente vai vir aqui, ó, 5.000 km. 5.000 km. Qual vai ser a força da gravidade? 3 newtons por quilo, né? Essa é a força da gravidade. Pode ver então, ó, a força aqui na Terra é 10, né? Para quem está aqui encostado aqui no chão ou próximo, né? Se você tiver a 5.000 km de altitude, em vez de ser 10, vai ser 3, né? Cai bastante, né? Por isso que a partir de um determinado ponto, determinada altitude que você chegar, por exemplo, ó, 30.000 km, a gravidade é quase zero. Por isso que você consegue sair, né? Você chega num determinado local do espaço no qual você não é mais atraído pela Terra, né? Ou a força de atração é tão baixa que você não sente, né? Você literalmente sai da órbita da Terra. Beleza? Vocês entenderam? Qualquer dúvida pode mandar lá para mim, pode perguntar na aula de segunda, tá? Tranquilo. Continuando então agora, começando a aula de hoje, é o módulo 12, tá? Que a gente vai conversar um pouquinho sobre forças de contato, principalmente normal e atrito, e a força resultante. Vocês já vão entender o que é, tá? Juro que vai ser rapidinho. Vejam só como é fácil. Força normal, pessoal. O que é a força normal? Vamos observar aqui primeiro uma situação qualquer. Aqui eu tenho um objeto apoiado em outro objeto. Vamos supor, esse cubo aqui apoiado numa mesa. Quais são as forças atuando sobre ele? Primeiro, a gente está na Terra, vamos imaginar. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Uma força peso, né? Que a gente acabou de conversar sobre ela. Como é que calcula e tudo mais. Mas, por que esse objeto ele não sai do lugar? Eu tenho uma força atuando nele, né? Por que ele não está caindo, né? Eu tenho a força da gravidade aqui atuando. Por que ele não está indo para baixo? O que está impedindo ele? A mesa. Tá, mas o que a mesa faz com esse objeto que impede que ele vá para baixo, que ele se movimente? Pessoal, ele não está se movimentando porque existe uma força contrária impedindo que ele atravesse a mesa, tá? Essa força é muito importante que vocês lembrem disso, que vocês vão usar muito ainda. É a força normal, tá? É a força normal. Vocês vão ver muito isso ainda. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem um corpo em contato com outro corpo, com a superfície de outro corpo, e exercendo pressão, esse corpo ele está tentando, digamos assim, atravessar, né? Vamos chamar aqui, ó, de corpo A, né? O cubo aqui a gente vai chamar de corpo A, e a mesa aqui, ó, a gente chama de corpo B, tá? Então, toda vez que a gente tiver, por exemplo, um corpo A em contato com um corpo B, tentando atravessar ele, né? Tentando cortar ele assim, o corpo B vai responder com uma força normal. Então, os dois têm que estar em contato, tá? Toda vez que os dois estiverem em contato e houver essa tentativa de atravessar ele, o corpo que está tentando ser atravessado, né, vai exercer uma força contrária, chamada de força normal, tá? É isso que impede, essa força normal que impede esse quadrado aqui, esse cubo no caso, de atravessar a mesa, tá? Ela vai anular a força peso. Guardem essa palavrinha aí, anular. Deu para entender? Não necessariamente precisa ser a força peso e não necessariamente precisa estar na horizontal, tá? Vejam bem aqui, ó. Eu posso ter, por exemplo, uma parede aqui e um outro objeto aqui, ó, em contato com essa parede. Se eu empurrar esse objeto para lá, exercer uma força na tentativa dele atravessar a parede vai exercer uma outra força contrária. Essa outra força contrária vai ser a força normal, tá? Sempre vai ter essa força normal quando a gente está falando de contato. Sempre que um objeto estiver em contato com o outro, vai ter a força normal. Essa força normal, ela vai ser sempre
perpendicular à superfície, tá? Então, nesse caso, a superfície é essa, a força normal vai estar aqui, ó, perpendicular. Se a superfície for a parede aqui, ó, força normal vai estar aqui, ó, perpendicular, tá bom? Vai ser sempre perpendicular de sentido oposto à força que está sendo exercida, tá? E a intensidade vai ser a mesma intensidade da força, tá? Então, vamos supor aqui, ó, nesse caso, ó, a força, vamos supor que esse cubo aqui pese 1 kg, tá? Vezes a aceleração da gravidade, 10 newtons. Então, essa força aqui, ó, essa força peso tem 10 newtons. 10 newtons. Qual vai ser o valor da força normal? 10 newtons também, tá? Elas se anulam, elas têm que ser iguais, tá? Então, pessoal, para relembrar, toda vez que tiverem dois corpos em contato, a gente vai ter a força normal, tá? Sempre na mesma, sempre perpendicular à superfície e no sentido oposto, beleza? Agora vamos continuando, a gente vai ver a força de atrito. Vamos exemplificar outro caso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um objeto em cima de uma mesa, tá? Inicialmente ele está parado. Aí eu venho aqui e aplico uma força nele. Ele se desloca e vem parar aqui, ó. Então, ó, ele estava parado, inicialmente ele estava parado. Aí eu apliquei uma força nele, tá? Ele acelerou, veio pra cá, acelerou, mas depois de um tempo ele parou de acelerar, eu soltei ele, né? Ele parou de acelerar, foi desacelerando, diminuindo a velocidade, até que a velocidade ficou zero e ele ficou parado de novo. Tá, o que fez com que ele se movimentasse, saísse do zero no começo? A força que eu apliquei nele. Mas o que fez ele parar depois? Por que ele não continuou andando infinitamente até cair da mesa? Por quê? Porque o que fez ele parar? O que fez ele perder velocidade? Pessoal, o que fez ele parar? O que fez ele perder velocidade é a força de atrito que ocorre entre o objeto e a mesa, tá? Como é que a gente caracteriza essa força de atrito? Toda vez que tiver um corpo em contato com o outro em movimento ou com tendência ao movimento, vamos supor que eu esteja forçando ele para ele sair do repouso, né? Mesmo que ele ainda não esteja em repouso, mas eu estou aplicando uma força para ele sair do repouso, já vai existir força de atrito. Se ele estiver parado, quietinho na dele, nenhuma força estiver sendo aplicada sobre ele, não vai ter força de atrito. Mas se ele estiver em movimento ou em tendência a entrar em movimento, vai existir a força de atrito. E essa força de atrito vai ser sempre em sentido contrário ao movimento. Nesse caso, o objeto foi da esquerda para a direita. Então, a força de atrito vai ser como? A força de atrito vai ser da direita para a esquerda. Ela é sempre em sentido contrário ao movimento, tá? E é essa força de atrito que faz com que o objeto pare de se movimentar. Pessoal, essa força de atrito, ela depende dos materiais, tá? Do que é constituído esses dois corpos. Depende da aspereza dessa mesa e desse objeto. Tem materiais que são muito lisos, então a força de atrito é bem pequenininha. O objeto consegue escorregar por muito tempo antes de parar, tá? Porque a força de atrito é fraca, né? Ela vai reduzir pouco a velocidade dele. Agora tem superfícies, né, e objetos que eles são muito ásperos, então a força de atrito é muito forte. Você precisa aplicar muita força para ele se movimentar e mesmo assim ele vai perder velocidade muito rápido. Tudo vai depender das características de cada material. Beleza? Tranquilo? E agora, na última parte da aula, a gente vai falar sobre resultante de um sistema de forças, tá? Vamos supor, quero que vocês pensem um pouquinho. Eu tenho um objeto aqui em cima da mesa, tá? Não há tendência de movimento, não há tendência de escorregamento, tá? Ele está ali parado em cima da mesa. Quais são as forças atuando sobre ele, né? Força peso e a força normal, tá? Então, geralmente, pessoal, sempre há mais de uma força atuando em cima de um objeto, sobre um corpo, tá? A gente vai aprender a lidar com todas essas forças ao mesmo tempo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, mais fácil.
Vamos supor, eu tenho esse objeto parado. Aí eu tenho uma força sendo aplicada nele, para cá, ó, sentido da esquerda para a direita, de, vamos supor aqui, ó, 100 newtons. 100 newtons. E tenho uma outra força aplicada da direita para a esquerda, de 100 newtons também, tá? Esse objeto ele vai se movimentar para algum lado? Não, né? Imagine que tem duas pessoas empurrando esse objeto com a mesma força, uma para um lado, outra para o outro. Se a força das duas são iguais, esse objeto não vai sair do lugar, ele vai ficar parado, né? Agora imagine se em vez de essa força aqui ser 100 newtons, que ela seja 200 newtons. 200 newtons. Então a força que está indo aqui, ó, para a esquerda é mais forte do que a força que está indo para a direita. O que vai acontecer, pessoal? A tendência desse objeto é se deslocar agora para cá, né? Porque está sobrando força para a esquerda, né? Isso se ele conseguir romper a força de atrito, né? A força que sobra aqui tem que ser maior que a força de atrito. Eu já vou entrar nesse detalhe, tá? Mas esquece um pouquinho a força de atrito. Vamos conversar aqui, ó. 100 newtons para a direita e 100 newtons para a esquerda. E 200 newtons para a esquerda. A força maior é a da esquerda aqui, ó. Ela ficou maior, né? Então a tendência é que ele faça o quê? Vá para a esquerda. O que acontece, pessoal? Se essas forças forem as duas únicas forças atuando sobre esse objeto, a força que sobra, que é a força resultante, vai ser 100 newtons para a esquerda. Por quê? Tem 200 indo para a esquerda e tem 100 newtons indo para a direita. O que acontece? Esses 100 newtons da direita vão anular 100 newtons da esquerda e vai sobrar 100 para cá, tá? Vamos supor, ó, começar tudo de novo. Vamos supor que fosse aqui, ó, 500 newtons para a direita e 100 newtons para a esquerda. Qual vai ser a força resultante? A força resultante vai ser 400 newtons para a direita. Vocês entenderam? Quando elas são iguais, pessoal, igual o primeiro exemplo que eu dei, 100 para cá e 100 para cá, elas se anulam. O resultado dá zero. Vai dar 100 menos 100, vai dar zero. Aqui nesse caso elas não se anulam, porque uma é maior que a outra. Então vai dar 500 menos 100, vai dar 400 para a direita, tá? Por que um objeto então não se move quando a gente está falando aqui, ó, de um objeto apoiado? Tem a força peso e a força newton, e a força normal, perdão. Se a força peso dele for 10 newtons, a força normal vai ser quanto? 10 newtons. E é por isso que as duas vão se anular. Não importa, toda vez que a gente tem aqui forças em sentido opostos, a tendência é uma anular a outra, tá? Você sempre vai subtrair. Se uma for para a esquerda, a outra for para a direita, subtrai uma da outra. Se uma for para cima, a outra for para baixo, a gente subtrai uma da outra. A tendência é elas se anularem, tá? E a força que sobra, tá? A força que sobrou é a força resultante. Se as duas forem iguais, a força resultante vai ser zero, tá? A gente chama de força resultante, tá? No caso aqui, ó, por exemplo, 10 newtons para baixo e 10 newtons para cima. Força resultante é zero. Agora vamos supor que aqui fosse 40 newtons para cima, né? Tivesse outra força, né? E 10 newtons para baixo. Nesse caso, a força resultante seria 30, tá? Porque seria 40 menos 10. Deu para entender? Se não ficou muito claro, pode mandar mensagem, pode perguntar, mas segunda-feira, quando a gente fizer as atividades, vai ficar mais claro ainda para vocês, tá bom? Não se preocupem. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. É bem tranquila, bem facinho. Assistam com calma o vídeo, tá? E semana que vem a gente faz as atividades da apostila relacionadas a ela, beleza? Bom fim de semana a todos e até segunda-feira.